Quero partilhar com você o que nós vamos falar aí por um bom tempo, por aquilo que Deus tem dado como direção. Nós vamos falar sobre Neemias e a reconstrução dos muros, porém trazendo isso para os nossos dias e para a nossa realidade como igreja bíblica. Neemias capítulo 1. O tema da nossa mensagem é recomeçando. Vamos falar sobre recomeço. Diz assim, palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quiseu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso, como os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração. Repita comigo, a oração. A oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Ore comigo. Pai, obrigado pela oportunidade, ao mesmo tempo por essa responsabilidade, a de poder partilhar a tua palavra. E eu oro para que teu Espírito Santo seja completamente livre neste lugar, para manifestar os teus propósitos, a tua direção, o que tu queres nesta noite. Fala conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz. Eu oro neste momento, pedindo para que cada coração, cada mente, seja completamente voltada somente a ti. Repreendo deste lugar qualquer espírito contrário que queira nos roubar, que queira tirar de nós, Pai Santo, a tua voz poderosa. E declaro, Pai Santo, que todos nós neste lugar sejamos livres para a operação do teu Espírito Santo, no nome santo de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. O contexto do livro que nós lemos é do tempo em que o povo de Deus estava subjugado, escravo. Os babilônios haviam conquistado Israel em torno de 580 a.C. Nesse período, a Pérsia, liderada por Artaxerxes I, por sua vez, acabou conquistando a Babilônia. E depois, esse rei ele começou a permitir que os judeus começassem a retornar a Jerusalém. Mais ou menos no ano de 445, o templo, que outrora havia sido destruído, já que eles haviam sido levados como escravos, já havia sido reconstruído por Esdras. Mas os muros não. E é nesse contexto em que nós lidamos com Neemias, um copeiro do rei. Ou seja, que é um copeiro? Aquele que experimentava os alimentos e as bebidas do rei como forma de livrá-lo de qualquer ameaça de envenenamento. Essa função de Neemias como copeiro deu a ele uma condição de intimidade, ao mesmo tempo de confiabilidade junto ao rei. Chegou a notícia, então, a Neemias, enquanto copeiro, que os muros estavam em ruínas, destruídos.
O templo estava de pé, mas os muros não. E quando essa notícia chega a Neemias, ele chora profundamente perante Deus pela cidade. Neemias viu o seu povo sendo ameaçado de extinção. Israel, para nós entendermos um pouquinho melhor, foi um país em constante ameaça, como o é até os dias de hoje. Mas, falando desse momento, é onde a sua identificação como nação sempre estava ameaçada, devido aos ataques dos exércitos inimigos, a sua cultura sentenciada ao desaparecimento. Este era um povo que sabia o grande significado de viver em paz. Um povo que sabia a necessidade de se ter um lugar fixo para morar, para se dizer, olha, esse é o meu lugar, essa é a minha terra, o lugar para pertencer. Um povo que sabia a necessidade de ter a própria colheita, de poder criar a sua família, ter a sua família, prosperar junto à sua família, ter sonhos, ter um futuro, ou seja, viver dignamente como qualquer outra nação. Primeira coisa que isso começa a nos ensinar, já que estamos falando de recomeço, já que estamos entrando posso dizer, na nossa primeira semana do ano, um tempo tão propício para falar de recomeço, de reconstrução. Eu fiquei me perguntando por que Neemias deveria se preocupar. No conforto do palácio, desfrutando da confiança do rei, envolto em privilégios, o que aconteceu com a pessoa de Neemias, a ponto de tirar ele da sua zona de conforto? O que fez esse homem ser impactado com a notícia, chorar, jejuar e se quebrantar perante Deus? O que fez? Era tão importante para Neemias a condição de sua cidade e o estado do seu povo, a ponto dele entender que o que estava em jogo era o quê? A continuidade do povo de Israel. A identidade como uma nação. Tão forte que ele se deixou afetar em seu coração a ponto de desejar abrir mão do ser copeiro, para se tornar alguém chamado por Deus para fazer alguma coisa a respeito. Primeira coisa para a qual eu estou te convidando aqui esta noite. Eu estou te convidando a repensar o seu lugar, neste lugar, na igreja bíblica. Como igreja. Está aqui ainda? Eu te convido a querer conhecê-la. Eu te convido a querer saber dos problemas que esta igreja enfrenta. Eu te convido a conhecer as deficiências que nós temos. Mas também te convido a conhecer o Deus que neste lugar habita. É um convite que eu estou te fazendo desde já. Este não é um lugar perfeito, mas que de alguma forma sempre tem tentado proporcionar ajuda. Seja com uma palavra, seja com uma reflexão, seja com uma presença, seja com uma oração, seja com um abraço, um ombro, um recurso, com uma visita, com um louvor, acima de tudo com a ajuda do Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você que existem pessoas aqui neste lugar que estão abrindo mão do seu tempo, estão abrindo mão, ou propondo, ou colocando à disposição os seus talentos em favor deste lugar, por sua causa. Eu tenho sido incomodado por esses tempos com alguns versículos no livro de Efésios, capítulo 1, de 18 a 22, aonde a palavra de Deus diz o seguinte, que ali Deus ele resolveu colocar sobre Jesus todo o poder e toda a autoridade assim que ele ressuscitou. E a palavra de Deus diz ao mesmo tempo que não existe nenhum poder, não há nenhum nome, não há nenhuma autoridade maior que a de Jesus. Você está aqui ainda? E mais do que isso, foi Deus quem estabeleceu esse Cristo poderoso como cabeça da igreja. Você está entendendo? O Deus ressurreto que subiu aos céus e hoje ele está à direita do Pai Todo-Poderoso, foi Deus que estabeleceu o seguinte, olha, Cristo meu filho, você será a cabeça da igreja. Isso significa que a igreja, ela não é periférica nesse mundo. Ela não está à esquerda e nem à direita. Escute o que eu estou te dizendo.
que Deus pretende fazer sobre esta terra, a começar da minha vida e da minha casa, passa pela igreja. Está aqui ainda, né? O que tem sido a igreja para você? Qual é a sua visão da igreja nesses últimos tempos? O que a igreja tem como significado para a sua vida? Eu estou te convidando, desde já, a entrarmos num propósito de jejum e oração durante todo esse mês de janeiro. Amém? Me prepare que até o final você vai entender por quê. Porque esse é um tempo de recomeço. É um tempo de reconstrução. É um tempo de retomada. E antes de eu pedir para que você faça isso por esta igreja como um todo, eu quero que você pense na sua vida. Sobre você. Amém? Ok. Primeira coisa que nós começamos a aprender nesses versículos de 1 a 3, diz assim, olha, as palavras que veio a Neemias, filho de Ecalias, no mês de Quiseu, no ano 20º, estando na cidade de Suzã, veio Ananinho de meus irmãos com alguns de Judá, então lhe perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e disseram-me, os restantes, eles não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. A gente já sabe, é do nosso conhecimento, já sabemos aqui algumas vezes, que antigamente, uma das principais construções de uma cidade eram os seus muros. Por quê? Os muros é o que cerca uma cidade. Os muros faz parte da proteção, da segurança de uma nação naquela época, de um povo. E nesse caso, os muros do povo de Israel, o cerco da cidade estava em ruínas, destruído, derrubado. E esta foi a notícia que Neemias recebeu do seu irmão, ao saber que o povo, ao voltar para sua terra, até já havia construído o templo, mas os muros não, estavam caídos. Mais do que isso, além de desprotegidos, estavam passando por miséria. Notícia dada pelo irmão dele. Isso nos mostra duas coisas importantes. O primeiro grande desafio para aprendermos a ter êxito na reconstrução daquilo que você certamente, e aqui eu quero crer, que você está recomeçando alguma coisa na sua vida, pelo menos tentando. Talvez você esteja aqui hoje tentando recomeçar vida financeira, vida conjugal. Talvez você esteja tentando recomeçar ministério. Talvez você esteja tentando recomeçar a sua própria vida espiritual. Talvez você está tentando uma mudança na sua condição de saúde. Seja lá o que você está recomeçando ou retomando aqui, esta palavra é para mim e para você esta noite. O primeiro grande desafio para aprendermos a ter êxito na reconstrução. Escute bem. Eu tenho que aprender a lidar com o fracasso. Eu preciso saber aonde está o problema. A gente precisa estar consciente de que as coisas elas não se resolvem colocando pedras em cima. A gente não resolve os nossos problemas. Aliás, a gente não pode sequer recomeçar alguma coisa quando as coisas lá atrás ficaram mal resolvidas, apenas com pedras em cima ou achando que o tempo vai resolver as coisas. Olha aqui para mim, tempo não resolve problemas. O problema se resolve quando a gente encara ele como ele é. E aí eu preciso dizer para você exatamente isso. A nossa vitória, a possibilidade do nosso êxito durante este ano, naquilo que a gente está se propondo a poder alcançar e conquistar, escute, passa inevitavelmente pelo nosso caráter. Como assim, Edu? Se eu falo de enfrentamento de problemas, eu estou falando que eu preciso ter coragem para olhar para ele. Eu preciso ser honesto comigo mesmo sobre as minhas dificuldades. Eu preciso ser muito franco. Né? Eu preciso parar de autossabotagem. Eu preciso parar com auto-engano. Está
aqui ainda? A segunda coisa que a gente aprende nesse comecinho de história é que Neemias, ele estava dentro do palácio do rei e ele não tinha dimensão do que estava acontecendo lá fora. Ele só ficou sabendo a partir do momento que o irmão dele lhe deu a notícia. Então escuta o que eu vou te dizer. É muito importante a gente entender que em nossa dificuldade de enfrentar o problema, você há de convir comigo, todas as vezes que nós temos que enfrentar algumas coisas em nós mesmos, nós teremos muita dificuldade, é fato. Né? Sim ou não? É. Todas as vezes que eu tenho que olhar para mim e ser franco com algumas coisas a respeito da minha própria vida, você pode ter certeza que nós vamos ter muita dificuldade para isso. Mas fique tranquilo, porque a palavra de Deus, ela é tão preciosa, ela é tão cuidadosa, porque Deus, ele se encarrega de levantar pessoas para me ajudar. Você está aqui ainda? É por isso que o seu cônjuge é uma bênção. Está fraco? É por isso que o seu pai é uma bênção. Sua mãe. Por isso que o seu filho é uma bênção. Está melhorando. É por isso que o teu chefe algumas vezes é uma bênção. É por isso que o seu vizinho, aquele que você não vai muito com a cara dele, é uma bênção. Algumas vezes, ou na maioria das vezes, para eu começar a ver alguma coisa em mim, porque diz um ditado aí fora, e tem certa verdade nisso, de que vê melhor quem está do lado de fora. Eu já disse isso e repito, porque é oportuno. Por vezes, eu que estou dentro, precisando me ver, não tenho o olhar necessário e devido sobre mim mesmo. E é por isso que eu preciso do outro perto de mim para me olhar de uma maneira verdadeira. Pastor Edu, mas qual é o propósito de tudo isso? Olha aqui para mim. Amor, Deus te ama. Mas tem que ser por essa via? É. Uma explicação bem simples que eu quero dar para você, para que você não comece a cometer os mesmos erros neste ano de 2019. Não faça o mesmo caminho. Se você já percebeu que não deu certo em 2018, 2017, 2016 e por aí foi. Essa história de abandonar Deus e os planos dele nunca dá certo para nós. Está aqui ainda? Vamos continuar. Outra questão importante, enquanto caminhamos com Neemias, e que é muito importante para a nossa reconstrução e recomeço, é o que eu chamo de Deus de relacionamento. Versículo 4 diz assim, ó, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Coisa boa. Neemias, depois da notícia trazida pelo seu irmão, ele sente o impacto do que está acontecendo e ele sente a ponto de chorar, jejuar e se quebrantar na presença de Deus. O que nos deve chamar a atenção aqui e ir trazendo para nós agora? É o fato de que quando nós lidamos com devastação, com fracasso, com perda, com derrota, a gente tem aquela sensação de que precisa reconstruir a qualquer custo, rapidamente. Só que cometemos o grande erro por muitas vezes, que é o de não levar em conta as questões espirituais envolvidas. Muitos filhos de Deus que se dizem cristãos, conhecem a Cristo, diz que vão numa igreja, tem uma Bíblia na mão, ouve pregação, faz e acontece no reino de Deus. Há muitos filhos de Deus que não lidam de maneira espiritual com as coisas espirituais. Há muita gente que acredita em Jesus, é cristão, sabe que ele é Salvador, mas quando tem que lidar com os seus objetivos, os seus planos, com os seus recomeços, eles não levam os aspectos espirituais em conta. Por que eu estou dizendo isso para você?
Quantas pessoas você conhece que se dizem filhos de Deus, crentes do Senhor Jesus, mas já deixou a Cristo? Por quê? Porque Jesus não fez o que eu queria, quando eu queria, do jeito que eu queria. Então o que eu vou falar para você precisa ser entendido de forma clara. Escuta. Tudo que nós propormos nesta terra, Deus quer fazer parte. Deus quer ser chamado para participar. E a partir do momento que eu envolvo Deus, então tudo isso se torna espiritual. Então eu não estou falando para você de espiritualizarmos as coisas aqui não. Eu não estou falando para você de fanatismo, de você ficar vendo demônio em tudo, nada disso. Quando eu falo de trazer Deus e tornar os meus planos, o meu recomeço, algo espiritual, estou falando de dependência de Deus. É disso que falamos. Estamos falando de compromisso, de relacionamento com Ele. Amém até aqui? Amém. Falando da atitude sábia. Versículos de 5 a 10 diz o seguinte, disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças. E aqui ele está fazendo uma oração, e ele fala algo muito interessante durante essa oração. Ele diz, olha, eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a minha casa e a casa do meu pai temos pecado. Eu fiquei me perguntando, onde foi que Neemias pecou? Por que ele está orando a Deus e falando assim, Senhor, perdoa os nossos pecados, os pecados da casa do meu pai? Neemias não tinha pecado. Olha para mim. Esse é o senso de você pertencer a um lugar. Porque nesse lugar te dá identidade. Eu sei onde eu estou, porque estou como estou. Neemias poderia simplesmente olhar para tudo isso e se dizer o seguinte, não quero me envolver com nada disso. Você está aqui ainda, igreja? É. Mas o que me encanta nesse homem, nessa oração é isso. Ele não é o cara que peca, mas ele assume o pecado dos outros. Na maioria das vezes é o que ocorre conosco. Quando as coisas não estão indo muito bem como eu gostaria. Estou vendo que as coisas não estão indo muito bem do jeito que eu gostaria de ver, do jeito que eu queria ver, do jeito que eu entendia ser. Não é mesmo daquele jeito? Quer saber de uma coisa? Olha, vou ficar aqui no meu cantinho, não quero me envolver com nada e deixa eu no meu canto. Olha aqui para mim, meu querido. Se você pertence a este lugar, se esse é o lugar que tem abençoado a tua vida, não importa o que nós temos passado, se você é parte dele, Deus quer você envolvido. Oração de Jesus. E eu te estimulo a ler a oração de Neemias com muita calma. Parece que quando as coisas vão dando errado, a gente não quer a identidade de que está dando errado, né? Não é assim que as coisas... Se você for chamado a esse lugar, Deus quer você em tempo, porque se tem uma coisa que Deus não abre mão, é fidelidade no seu povo. Não importa o que aconteça, o que ocorra. Se Deus te chamou para estar neste lugar, então este é o tempo em que Deus tem chamado você como para reagir sobre o recomeço. Amém? Amém mesmo? Eu quero dar uma quebrada e nós vamos parar por aqui, Neemias, por enquanto, porque eu tenho algo para aprofundar com você. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 2. Provérbios, capítulo 2.
Provérbios capítulo 2, versículos de 3 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Se clamar por entendimento. Repita comigo. Se clamar por entendimento. Continuamos. E por discernimento gritar bem alto. Se procurar a sabedoria como se procura a prata. E buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Então você entenderá o que é temer o Senhor. E achará o conhecimento de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Nós estamos iniciando um ano novo e com ele o desejo, a torcida, a crença, a fé de que possa ser um reinício, uma reconstrução de projetos, sonhos, planos, metas, objetivos, enfim. Nós queremos prosseguir para o melhor dessa terra, amém? É. Todo ser humano ele é motivado por algum sonho, por alguma ambição, e esse é um período, um momento muito propício para que isso aconteça. Revemos os projetos de vida que nós temos. Quando se trata dos filhos de Deus, aqueles que conhecem a Cristo Jesus, nós estamos falando mais especificamente de propósitos. A primeira coisa que de fato precisamos para começar tudo novo, escuta o que eu vou dizer, é levar em conta a cruz de Cristo. O sacrifício dele. Eu vou repetir para você de uma outra forma. Nada em nossa vida pode dar certo sem levar em conta Jesus Cristo. Foi ele mesmo quem disse isso. Nesse recomeço que nós estamos estabelecendo para a nossa vida nesses últimos dias, nós podemos cometer o erro de focarmos mais ou demais naquilo que eu quero e muito de menos naquilo que Jesus já fez por mim. Você está aqui ainda, né? É. Por vezes nós estamos tão dispostos a sacrificar tantas coisas e até mesmo pessoas em prol do nosso sonho. Mas a questão é se eu também estou aberto a receber o que Deus quer trazer para mim. A gente não pode retomar os nossos planos fracassados, não podemos lidar com as nossas construções em ruínas, nós não podemos lidar com as nossas convicções decepcionadas sem levar em conta Jesus. Isso é começar de novo equivocadamente. É incorrer no mesmo erro. Começar dessa maneira é começar de uma maneira inconstante. Inconstância aqui significa falta de paz, insatisfação, falta de plenitude, infelicidade, angústia. Eu vou tentar melhorar essa informação para você. Enquanto a gente estiver reconstruindo a nossa vida, recomeçando algumas áreas que certamente nós estamos, escuta o que eu vou te dizer. Todas as vezes que nós estabelecemos o nosso projeto, no meio dele, o que precisa ser colocado no lugar mais alto, olha para mim, é a cruz. Todas as vezes que eu olhar para o meu projeto, para o meu plano de reconstrução, a primeira coisa que eu preciso enxergar é a cruz. Está aqui ainda. É. Nosso grande desafio é manter Jesus como a nossa maior prioridade enquanto queremos os nossos projetos acontecendo. E por isso eu digo então essa noite, escuta bem, eu quero fechar com duas questões importantes. Primeiro, Deus não é ídolo. Está aqui ainda? É.
quando a gente se propõe a um reinício, uma reconstrução em qualquer área da vida, a gente sempre começa com boas expectativas, amém? Ninguém começa um projeto querendo que ele dê errado. Óbvio que não. Todo mundo quer que esse projeto ele seja bem sucedido. Mas o grande problema é que muitos de nós usamos alguns deuses para isso. Pastor, você está maluco? Não, estou não. A gente só não tem coragem de dizer que são deuses. Mas a gente está sempre tentando começar e a gente sempre usa aqueles termos que a gente não chama de Deus, mas a gente dá um outro nome porque ameniza. Sabe aquela situação que você fala assim, olha, eu queria muito que esse projeto desse certo, que vai ser uma bênção, e as coisas vão acontecer, e eu acredito que vai ser o grande momento. Eu acredito que a sorte vai estar do meu lado. Eu acredito que eu terei boas energias para esse momento. Ora, é do ser humano querer acreditar em algo mais para que as coisas deem certo. Não é? A gente faz de tudo para dar certo. Inclusive acreditar em deuses. Eu me lembro, eu tenho uma memória de quando eu estava em São Paulo, com uns 20, 25 anos atrás, trabalhando como corretor de imóveis. Como era um ambiente que envolvia muito dinheiro, quando os vendedores, na verdade, tinham muita dificuldade de vender, você viu o desespero no rosto deles. Com medo de perder lugar, com medo de perder oportunidades, não vendendo muito, com medo de perder o prestígio. Uma certa vez eu encontrei com uma corretora, e ela, sabendo que eu era cristão, ela disse para mim assim, eu usava um pseudo naquela época chamada Norton, falou, Norton, você não ora lá na sua igreja? Por mim? Ó, porque a coisa para mim está feia, viu? Falei, Falei, se para você está feia, para mim está o quê então? Jesus amado. E depois eu fiquei sabendo que ela falou para o outro, olha, pede lá na sua igreja para o padre rezar por mim. E aí depois eu fiquei sabendo que ela pediu, falou assim, leva lá o meu nome no centro lá, os orixás lá, para ver se o que eles falam a meu respeito, para ver se melhora alguma coisa. Você está aqui ainda? As pessoas acreditam que desejando sorte, sucesso, saúde, paz, alegria, dinheiro, isso será atraído. Mas eu te pergunto, de quem de fato você espera ter uma vida bem-sucedida? A quem que você atribui a segurança e o bem-estar dos teus projetos? As suas expectativas estão onde ou em quem? Esta é a maneira de muitos que caminham na superficialidade com Deus, querendo que as coisas aconteçam a seu favor. Esse é o caso das pessoas que não querem se aprofundar com Cristo. Elas andam assim, olha, eu vou na igreja, eu acredito, eu gosto, eu curto, eu acho legal, eu acho olha, muito bom, mas eu não quero envolvimento. Vai só lá e ora por mim para ver se as coisas acontecem. Está aqui ainda? Deixa-me te dizer uma coisa, você que acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Senhor da sua vida. Só Ele, Jesus Cristo, deve ser adorado. Faz parte do estilo de vida de um Filho de Deus, dedicar a Ele a sua vida, esperar nele, dele e com Ele a bênção sobre a sua vida. Não é só esperar dele, escuta, é com ele. Se isso não te incomoda, se
você não tem levado isso a sério, essa ideia de ter que enfrentar um relacionamento com Deus para que a minha vida flua, se você não está levando isso a sério, então só mostra que você está usando Deus. Que Deus é um instrumento na sua mão. E esse é um caminho completamente, além de equivocado, é perigoso. Essa ideia de você só vir à igreja quando as coisas estão ruins, de você começar o ano, Deus, abençoa só os meus projetos bons, eu não quero saber o que aconteceu lá atrás. Não, meu querido, não é assim que funciona. Com Deus não é assim que as coisas acontecem. Tratar Deus dessa maneira é nivelar Deus por baixo. É nivelar Deus como se ele fosse um ídolo. Olha para mim. Está aqui ainda? Olha para mim, por gentileza. Deus não é ídolo. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor da minha vida. Deus é um Deus que te ama. Está interessado em aprofundar um relacionamento com você e comigo. Por isso Deus te chamou aqui esta noite. Porque as coisas começam dessa maneira. Estou disposto a ouvir o que Deus está me falando? Estou. Estou falando de uma proposta de relacionamento, é disso mesmo. Amém? Olha para mim. Olha para mim. O ídolo, você o define. Você leva ele para onde você quiser. Deus não. É Ele que define a tua vida. Amém? O segundo aspecto disso é sobre buscarmos entendimento. Estou falando com você que já tem uma boa caminhada. Está com a agenda organizada. Planos na ponta do lápis. Cheio de fé. E já que você está com essa ânsia toda para que esse ano aconteça, em nome de Jesus vai acontecer. Crê nisso? Vai. Você entende o que você está propondo? Você entende o como, o porquê e quando? Os planos que você está fazendo? Eu quero te dizer que isso é extremamente relevante para nós. Entender. Por isso lemos o texto de Provérbios. Se clamares por entendimento. Deixa eu te explicar por quê. Você sabia que a minha vida e a sua vida, ela é definida. Toda vez que você decide por algo, é porque de alguma maneira você entendeu alguma coisa ou você não entendeu alguma coisa. É mais ou menos assim. Eu entendo algo, e porque eu entendo, eu acredito, e porque eu acredito, eu decido. Deu para entender? Tranquilo? Primeiro eu entendo algo, depois de entender eu acredito naquilo, e depois de acreditar eu decido. Eu defino. Pergunto novamente. Você entende o que está propondo para esse ano de 2019, para a sua vida? Por que eu estou insistindo nisso? Porque
eu e você, como seres humanos, somos campeões em interpretações equivocadas, confusão mental e crenças erradas. Eu posso adiantar para você o seguinte: ninguém acredita em névoa, não é verdade? Todo mundo sabe que é névoa. É quase um nada. Ninguém acredita em vazio. Vazio não tem nada. Se eu te perguntar aqui esta noite, você saberia me explicar com pleno entendimento aquilo que você propôs para a sua vida esse ano? Você entende completamente aquilo que você colocou na sua agenda como planejamento para o acontecimento desse ano? Porque a palavra de Deus está dizendo para mim e para você o seguinte: olha, antes de qualquer coisa, antes que você defina qualquer coisa na sua vida, se você não anda entendendo nada, a primeira coisa que eu e você temos que fazer, escute, busque por entendimento. Isso nos ensina. Eu respondo perguntando sobre Neemias. Olha para mim, por favor. Por que quando Neemias recebeu a notícia, ele não foi direto para o rei? O que Neemias fez quando recebeu a notícia? O que ele fez? Hã? O que ele fez? O que ele fez, igreja? Foi o quê? Foi o quê, igreja? Orar. Orar. Primeira coisa. Eu fiquei imaginando que talvez Neemias tivesse trilhado o caminho do salmista no capítulo 127, quando o salmista diz assim: olha, se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, escuta, o trabalho dos guardas será completamente o quê? Inútil. Será que dá para você entender a importância de Deus nos projetos? Mas eu não estou falando, espero que você tenha entendido,
Não é aquele projeto que você pegou pela emoção e falou assim, ai meu Deus, deve ser isso aqui. E aí você coloca lá nos planos, e você põe no papel, e põe no seu caderninho de oração, e você leva para o seu tempo de oração, para o seu quarto de oração, para o monte de oração, e você ora. Não é disso que estamos falando. Estou falando de uma mente comprometida em querer entender o que Deus quer. Não é por acaso que a Bíblia diz o seguinte, ó, ame ao Senhor de todo o teu coração e com toda a tua mente. É tempo de recomeçar. É tempo de reconstrução. Mas para a gente não cometer o mesmo erro de terminar o ano de 2019 com projetos frustrados, planos inacabados, eu e você temos alguns desafios pela frente. Amém? Eu termino dizendo para você quais são eles. Primeiro, você tem planos? Entende que Deus precisa intervir em algumas áreas da tua vida? Glória a Deus por isso. Começa a buscar entendimento sobre isso. Escute. Nada nessa vida inicia-se sem oração. Nada. Está planejando casar? Está planejando promoção? Você está planejando uma viagem? Você está planejando aumento? Você está planejando ascensão? Promoção? O que quer que você esteja planejando sobre este ano? Eu quero dizer uma coisa para você. Nada se inicia sem buscar a Deus. Nada. Amém? Segundo, esteja quebrantado. Porque esse será um ano que você vai receber muitas notícias. Você lembra do irmão de Neemias? Ah, Deus, eu quero muito que o meu projeto dê certo. E eu creio, e eu profetizo, e eu declaro, e eu unjo, e eu faço e acontece em cima do meu projeto. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Com todas as unções e as profecias que você liberar da sua própria boca, e eu creio nisso, eu quero dizer para você, também preciso te dizer, Deus vai usar as pessoas que estão no seu entorno para isso dar certo. Olha, você está dizendo amém? Sabe o que eu quero dizer com isso? Você precisa estar aberto. Dizer para você a verdade que você não está disposto a... Ei, Lu, está errado esse caminho. Vou repetir para você. O teu marido, que por vezes você chama de traste. O teu vizinho, que por vezes você fala de que ele é um demoniado. O teu chefe, que por vezes você chama de praga. Poderão ser usados por Deus para te quebrantar. Você quer que o teu projeto dê certo? Tem que colocar ele em Deus primeiro. E por último, é muito bom jejuar sobre os nossos projetos. Sabe por quê? Tem muita gente que fala assim, eu vou jejuar para Deus abrir as portas. Olha aqui para mim. Deixa eu te explicar uma coisa muito séria.
E eu termino. Jejum não é para mudar o coração de Deus em nosso favor, não. Jejum não muda o coração de Deus em meu favor. Você está ouvindo? Ok. O jejum é para quebrar a minha vida, para eu conseguir ouvir a Deus. Amém? Amém mesmo? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.